Vamos lá, então. Aqui. Vamos falar agora das normas regulamentares. Então, eu expliquei para vocês agora as normas ordinárias. Nós vamos tratar de um assunto depois, né? Vai ficar para depois, né? Dos decretos, leis e medidas provisórias. Não, vamos fazer o seguinte. Acho que vamos falar agora mesmo. Peraí, vamos para cá. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui. Aqui. A diferença entre decreto-lei e medida provisória. Vamos tratar desse assunto agora. Primeiro, decreto-lei é uma norma jurídica feita em períodos de ditadura, tá certo? Então nós tivemos decreto-lei no Brasil só em 2 períodos. No Estado Novo, de 1937 a 1946. Nesse período aqui nasceu o Código Penal e a CLT, certo? Getúlio Vargas, né? O Estado Novo. E aqui, certo? De 64, foi a ditadura militar, né? De 31 de março ou 1º de abril de 64 até 5 de outubro de 1988, que foi a aprovação da Constituição, nós tivemos os decretos-leis, tá certo? Então, nós tivemos só 2 períodos com decreto-lei, ditadura militar e Estado Novo, tá certo? Aqui, o 5 de outubro de 1988 é um marco temporal importante. Por quê? A partir dessa data não teve mais decreto-lei. Ou seja, por isso que eu disse para vocês que o decreto-lei é o irmão mais velho, já falecido, morto, enterrado, da medida provisória. A medida provisória é o irmão mais novo, né? É o que vale hoje. Decreto-lei não vale mais, não existe. Mas ainda tem muitos decretos-leis vigorando no Brasil, tá certo? A partir, como a gente já viu, né, que as leis vigoram para sempre, né, até aparecer alguma outra lei para revogar esses decretos-leis, tá certo? Aqui eu fiz uma diferencinha por linha aqui para a gente entender. Como é que funcionava o decreto-lei? O presidente da República, em período ditatorial, fazia uma norma que valia por 30 dias e mandava para o Congresso Nacional aprovar. Mesma coisa. Hoje, medida provisória, o que é? Faz uma norma, já foi por 30 dias, agora é por 60, certo? Então, historicamente, as primeiras medidas provisórias eram 30, agora são de 60. O presidente da República faz a norma e manda para o Congresso Nacional, mesma coisa. Só que agora que vem a diferença principal, que é a segunda linha. Na segunda linha, se o Congresso Nacional não examinasse, ficasse em silêncio, tá? E eles não examinam. 30 dias, eles têm muita coisa para fazer. Eles têm que repartir o mensalão, eles têm que fazer CPI, política, eles têm que visitar as bases eleitorais, fazer campanha eleitoral. Analisar leis não dá, 30 dias é muito pouco. Então, o que acontece? É normal eles não analisarem nada em 30 dias. E o que acontece? Se eles não analisarem, ou seja, se ficarem em silêncio, antes era sinônimo de aprovação. Ficar em silêncio era aprovação, certo? Então, quem cala, consente. Era esse o princípio, certo? Hoje, atualmente, se o Congresso Nacional ficar em silêncio, significa desaprovação, certo? Desaprovação. Ou seja, quem cala não consente mais, certo? O silêncio hoje é como rejeitar a medida provisória. Tá certo? Então, essa é a principal diferença de tempos democráticos para a ditadura militar. Aqui era tão comum eles não votarem que o presidente nem tinha que se preocupar. E quando ele tivesse algum medo de que alguém pudesse reunir os congressistas e rejeitar algum decreto-lei, conta a lenda que a presidência da República bancava lá, fretava um Boeing lá para Cancún, com tudo pago, com a família, e eles iam para lá e ficavam 30 dias de férias e aí passavam o prazo e não aprovavam. Conta a lenda, não sei se isso é verdade, certo? Bueno, agora, a partir de agora, não mais. E aqui o que acontece? Quando vai chegando no finzinho do prazo, tranca a pauta do Congresso Nacional, eles não podem fazer mais nada, tem que parar a CPI, tem que parar tudo para deliberar sobre as medidas provisórias, tá certo? Outra curiosidade é que o decreto-lei, depois de aprovado, e normalmente era aprovado pelo silêncio, depois de aprovado, não vira lei, ou seja, ele ficava com o nome antigo. Tá aqui, ó. Então, é que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo, né?
É o que acontecia aqui, olha aqui, ó, Decreto-Lei de 43 já foi aprovado, está valendo o decreto, mas continua se chamando Decreto-Lei. Código Penal aqui é a mesma coisa, continua se chamando de Código Penal, tá certo? Então, é um decreto-lei, não muda de nome. Já a medida provisória, tá? Quando é aprovada pelo Legislativo, vira lei. Tá aqui, ó, vira lei após a aprovação. Quando é aprovada, virou lei. E aqui tem um asterisquinho, né, que para mostrar para vocês que quando era 30 dias a validade da medida provisória, ela podia ser reeditada de maneira ilimitada. O que era reeditada? Então, tu fazia lá, 30 dias, né? O que acontecia? O Congresso Nacional não examinava em 30 dias. O que fazia o presidente? Reeditava por mais 30 dias. Aí, de 30 dias mandava para lá, não examinava. Terminava os 30 dias, reeditava. E aquilo ia. Teve medida provisória que foi reeditada há mais de 2 anos, certo? Então imagina, 26 vezes, 27 vezes reeditado. Agora não. A reedição é limitada. Ó, é 60 dias e tu pode reeditar por mais 60. Ou seja, ela no máximo ela fica em vigor 120 dias. Tá certo? Isso está aqui escritinho aqui nesse parágrafo aqui. Tá bem? Então, com isso eu faço a diferença entre decreto-lei e medida provisória. E vamos agora falar sobre as normas regulamentares. Normas regulamentares, como o nome diz, são aquelas que regulamentam. Então, normas complementares fazem o quê, professor? Complementam. Mas a complementar complementa o quê? A Constituição. E a regulamentar, regulamenta o quê? Então olha para cima sempre, né? Regulamenta as ordinárias, está dito aqui, ó. E podem ter origem não legislativa. Exemplos. Quais são exemplos de normas regulamentares? Decretos, portarias, resoluções. Tudo norma regulamentar. Fica abaixo das ordinárias porque elas regulamentam as ordinárias. Aí eu peguei aqui um exemplo. Eu peguei aqui a lei de tóxicos, certo? A lei de tóxicos, ó, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, uma lei de 2006. E aí diz assim, artigo 1º, parágrafo único. Vou ler só. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Aí no artigo 28, fala drogas. Artigo 33, drogas. Artigo 66, drogas. E aí aqui manda para uma norma regulamentar. Olha aqui. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º, esse aqui, ó, dessa lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se de drogas substâncias entorpecentes psicotrópicas precursoras e outras, não, precursoras, e outras sob controle especial, olha só, da portaria SVS, eu não sei o que é isso aqui, Secretaria de Vigilância Sanitária, deve ser. Isso. Ministério da Saúde, número 344, de 12 de maio de 98. Então, olha só, é uma portaria. Portaria da onde? Do Ministério da Saúde, que diz o que é droga. Tá aqui, ó. Portaria número 344, de 12 de maio, aprova o regulamento. O secretário de Vigilância não é feito pelo Poder Legislativo, é feito por um ministério, Ministério da Saúde. E aí coloca aqui a lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas. Está aqui a maconha, cannabis sativa lineu, certo? Olha aqui no número 17. Cocaína ou éster metílico de benzoilequigonina. Aqui no 23, heroína ou diacetilmorfina, tá certo? Então tá aqui, ó. Olha só, essa é uma linguagem que é para médico, para gente da área de farmácia, de química, certo? É uma portaria. É isso que diz o que é. Aí diz, como é que eu faço para legalizar a maconha, professor? Eu tenho que mudar a lei? Não, a lei não fala nada. A lei aqui, ó, lei não fala nada. Não diz maconha, não diz cocaína, não diz heroína, não diz nada, cola de sapateiro, certo? Aonde que está isso? Está numa portaria. Então teria que tirar da portaria. Basta tirar daqui, ó. Pá, tirou daqui, tá liberado. Até o canabidiol, não sei o que, tá certo? Tudo aí tá liberado. Mas tu não tem que mexer em lei, tu tem que mexer numa portaria, que é o que diz que é droga para efeito da lei de tóxicos, que na verdade é uma
Aqui é Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, tá certo? Muito bem. Esclarecido isso, vamos para as normas individualizadas. Individualizadas são aquelas que podem ser estabelecidas por particulares. Um exemplo, né, os testamentos, os contratos, acordos, convenções de condomínio, ou seja, normas feitas pelas pessoas, né, por nós, e aí elas estão aqui na última linhazinha, elas devem obediência a todas as outras. Então é o seguinte, a norma ordinária tem que respeitar o quê? A constitucional. E a norma regulamentar tem que respeitar a ordinária e a constitucional. E a norma individualizada tem que respeitar a regulamentar, a ordinária e a constitucional, tá certo? Então, para vocês entenderem o que é hierarquia, né? Hierarquia das normas. Vamos, aqui já está explicado, vamos fazer uma pausa aqui para nós não ficar muito comprido o nosso vídeo.